Você encontrou, igreja, Mateus capítulo 6? Vamos ler do 24 até o 33, que diz assim a palavra do nosso Deus para nós essa noite. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler para você Provérbios 10 e 22, que é o versículo-chave deste mês, diz assim, Provérbios 10 e 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Repita comigo isso. A bênção do Senhor enriquece. E com ela ele não traz desgosto. Aleluia, glória a Deus, queridos. Deus é bom, o Senhor é fiel. Nós estamos felizes, queridos, porque o Senhor Jesus está conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, a bênção do Senhor, ela enriquece. A bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores, ela não traz sofrimento. Quando nós vamos olhar esta palavra bênção, nós nos lembramos da bênção, né? A bênção araônica que nós costumamos a proclamar, né? A abençoar no final do culto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Assim nós vamos estendendo as nossas mãos, nós vamos abençoando a igreja. Essa bênção, ela era uma bênção proclamada por o pai, né, pelo pai, por um pai, ali nos tempos bíblicos, né, um pai hebreu. O judeu, ele estava abençoando o seu filho, então ele estendia as mãos sobre a sua casa, sobre a sua família, e ele a abençoava. E ele invocava a bênção do Senhor. Quando nós pensamos nessa palavra bênção, ela vem junto, embutido, quando você está estudando a palavra original, a palavra, o hebraico da palavra bênção, ela traz embutido a ideia não somente de bênção, mas de uma bênção que vem também com proteção. Preste atenção nisso, Filadélfia. A ideia aqui, né, deste pai que está abençoando o filho é que ele está invocando a bênção do Senhor sobre o filho, dizendo, Senhor, faça este filho prosperar. Senhor, faça este filho prosperar, esse filho ser pleno. Mas, Deus, guarde também este filho de si mesmo quando ele for próspero. Guarde este filho de si mesmo quando ele se tornar próspero. Irmãos, esta bênção aqui, que o pai está estendendo as mãos sobre a família e está falando, essa bênção que vem junto com proteção, ela traz essa ideia de uma prosperidade, de uma plenitude, vamos chamar assim dessa forma, mas uma plenitude resguardada, uma plenitude que vem da parte de Deus com essa proteção, onde Deus ele está nos levando a ser plenos, mas também que Ele está nos livrando de nós mesmos. Porque muitas das vezes, queridos, nós nos tornamos um grande perigo para nós quando estamos nessa condição de intensa prosperidade. Você já viu certamente pessoas que, por um período, enquanto estavam
passando por desafios, ela estava focada, ela estava muitas das vezes com os olhos postos em Jesus, mas tão logo desviou seu olhar para os apegos desse mundo ou para as garantias. A garantia de que tem um dinheiro no banco, a garantia de que tem um seguro de vida, a garantia de que tem boa saúde, a garantia de que tem longos e fartos dias pela frente, ou como aquele homem que construiu um grande celeiro e de repente cismou de quebrar o celeiro, dizendo, eu vou aumentar o celeiro, e vou expandir, e aí Jesus chega para ele e fala assim, louco, você é um tolo, essa noite pedirão a tua alma. Então, queridos, esse princípio aqui está falando desse Pai que nos conhece e que está nos protegendo, né, um mal que nós mesmos podemos causar a nós por conta da nossa ganância, por conta da avareza, por conta de pecado, por conta de sentimento de cobiça e outros sentimentos que fazem parte de uma natureza caída, vamos dizer assim. Irmãos, entendam uma coisa, essa bênção, todas as vezes que nós falarmos a bênção do Senhor, entenda isso como uma autorização de Deus para que você venha prosperar. Uma autorização da parte de Deus para que você venha ser pleno e para que você venha ser abundante em Cristo Jesus. Mas antes de nós iniciarmos, propriamente dito aqui, no texto que nós lemos, a análise desse texto, eu quero que você entenda uma coisa, é necessário hoje nós confrontarmos padrões de pensamento. É necessário hoje nós confrontarmos padrões de entendimento. E é por isso que esse culto é um culto também de libertação. Porque, irmãos, muitos de nós vamos construindo uma visão de mundo. Muitos de nós vamos construindo aquilo que nós chamamos de cosmovisão, ou a maneira de olhar as coisas. E nós vamos construindo essa visão a partir do ensinamento que nós recebemos, a partir das experiências que nós temos ao longo da vida, a partir da cultura que nós temos nesse tempo, nesse momento, disponível a nós. E nós vamos absorvendo. A nossa visão vai sendo formada ao longo da vida a partir dessas experiências, a partir dessa abstração, a partir do aprendizado, a partir dos ensinos. E agora, a palavra de Deus, ela vem de encontro àquilo que nós temos na nossa cabeça, que nós temos no nosso entendimento por verdade. Porque muitos de nós temos um padrão de pensamento frente à palavra prosperidade. Muitos de nós têm um padrão de entendimento frente à palavra plenitude. Alguns de nós, por conta de muitas experiências da nossa vida, reagimos de uma forma ou de outra quando nós escutamos a palavra prosperidade nos nossos ouvidos. E é disso que nós estamos falando, meus irmãos. Padrões de pensamento. A primeira coisa, o primeiro desafio a qual nós estamos sendo postos, a qual seremos confrontados, vamos dizer assim, é esse desafio de pôr à prova as informações. Será que tudo aquilo que eu ouvi a minha vida inteira sobre prosperidade é verdade? Ou será que tudo aquilo que eu tenho por verdade é verdadeiramente verdade? Então, queridos, nesse ponto nós vamos pegar tudo que nós temos na nossa cabeça, no nosso entendimento, aquilo que nós julgamos ser a verdade, e nós vamos colocar isso diante da luz da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus, ela vai clarear tudo, e ela vai nos mostrar, e ela vai dizer para nós o padrão de Deus, ela vai dizer para nós a maneira de Deus, ela vai dizer para nós o que Deus pensa a respeito deste tema, deste ensino. Isso fala de convicções, as nossas convicções que foram formadas ao longo do tempo. E, queridos, quando nós pensamos em convicções, tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos sentir, e nós passamos, então, a nos comportar dessa maneira. Isso é um fato, queridos. Quando você começa a pensar, a sua mente, ela é uma mente muito fértil, é um terreno onde tudo que você planta ali cresce, cresce rápido. Por isso, eu tenho dito a vocês, façam uma análise de todos os pensamentos que têm frequentado a sua cabeça essa semana, que têm passado na sua mente com maior frequência, e leve isso tudo aos pés da cruz de Cristo. Leve isso tudo para a presença do Senhor, porque você precisa questionar cada pensamento que passa na sua mente, porque eles são sementes poderosas, e caem ali e cresce muito rápido. Se for coisa boa, isso frutifica. Se for erva daninha, também isso enche a tua cabeça, a tua mente de espinhos e abrolhos, queridos, cardos, coisas espinhosas.
Tudo que nós pensamos, nós começamos a sentir dessa forma e nós começamos a nos comportar. E padrão de comportamento autoriza intervenção espiritual, ou seja, Satanás, ele precisa de que as pessoas pequem, as pessoas se comportem dessa maneira. E quando as pessoas começam a se comportar de uma maneira pecadora, pecaminosa, isso autoriza a intervenção espiritual. É onde Satanás tem aquilo que nós chamamos de legalidade. Então ele começa a ter legalidade na nossa vida. Porque então, pensamentos geraram sentimentos, sentimentos geraram comportamentos, e os comportamentos agora abriram as portas para o inimigo. Fazer aquela ciranda lá dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida. E assim, meus irmãos, muitos de nós podem estar travados em coisas que são erradas, fazendo coisa errada, achando que está certo, mas também frente a esse tema, prosperidade, dinheiro, riqueza, plenitude, nós podemos estar deixando de desfrutar de coisas em Deus que são lícitas por conta de mentiras ou ignorância. Então, nesse ponto, muitos de nós, frente ao assunto plenitude, podemos estar paralisados. Paralisado na questão da prosperidade por achar que a gente está fazendo coisa certa e, na verdade, não tem nada a ver. Está tudo errado. Porque quando você pega e traz para a luz da palavra de Deus, você vê que isso não é a verdade de Deus. Isso é a tua verdade. Isso é a maneira como você entendeu o mundo. Isso é a maneira, talvez, como seus pais te ensinaram. Você aprendeu lá no curso X ou Y, não sei na onde, na universidade, na sua graduação, na sua especialização. Mas aquilo veio carregado de padrões do mundo. Padrões dessa terra. Isso não é a verdade de Deus. Ou às vezes nós temos traumas frente a essa questão, por muitas das vezes ter vivido situações de intensa escassez, e agora frente a esse assunto nós ficamos paralisados, travados, diante, ou às vezes não sabemos lidar com tudo aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, ou existem pessoas ainda que podem estar deixando de desfrutar de coisas que Deus deu para você desfrutar nessa terra, em vida já, queridos. Para que você pudesse já experimentar nessa terra em vida. E às vezes nós vamos deixando de desfrutar porque achamos que aquilo não é espiritual. Ah, isso não é de Deus. Isso aí, não é espiritual. Aliás, muitas pessoas até questionam. Poxa, pastor, mas será que não tem nada mais espiritual para pregar num culto de quinta-feira? Por que não vamos falar de outra coisa que seja mais espiritual? Olha, queridos, a palavra de Deus, ela traz ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos aprender como filhos de Deus. E uma das áreas às quais Jesus mais falou na Bíblia foi a respeito de administração de recursos, dinheiro, queridos. Jesus falou mais de dinheiro do que falou de oração e de fé. Você encontra mais citações bíblicas a respeito desse assunto a partir dos ensinamentos de Cristo do que quando ele estava discorrendo a respeito da oração ou dos aspectos da fé. Então, se Jesus falou muitas das vezes sobre isso, é porque ele cuidava que nós viéssemos a ter atenção. Quando a Bíblia enfatiza um princípio várias e várias vezes, queridos, que nós venhamos a cuidar, a inclinar, a dar os ouvidos, a dar atenção para aquele tema a qual a Bíblia está nos chamando a atenção. Amém? Salmo de número 35 e 27 diz assim: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Aleluia, queridos. Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Amém? Glória a Deus. Ou seja, é do desejo de Deus que você prospere. Isso é um fato. É do desejo de Deus que você seja pleno. É do desejo de Deus. Mas, irmãos, de que tipo de prosperidade a Bíblia está tratando? Como é a prosperidade aos olhos de Deus? É disso que se trata esse culto nessa noite. É nisso que nós vamos caminhar, entender o que é valor para Deus. Porque o que é valor para Deus também deve ser valor para os seus filhos. O que é virtude para Deus? O que é virtude para Deus também deve ser virtude para os seus filhos. E assim nós entendemos. Porque às vezes nós estamos correndo para um lado, achando que prosperidade é isso, mas Deus está falando não tem nada a ver com isso. Prosperidade é exatamente o oposto. Porque o que Deus valoriza é diferente daquilo que o homem dessa terra, o homem natural, valoriza. E assim, Deus está nos chamando a entender a verdadeira prosperidade, a prosperidade bíblica. Aleluia. Glória a Deus. E para nós começarmos essa conversa, irmãos,
João escreve ali nas suas cartas, a terceira carta, o versículo 1, o capítulo 1 e o versículo 2 diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quando nós estamos vendo um texto desse aqui, escrito por um discípulo do calibre de João, queridos, Deus está querendo falar conosco de uma prosperidade que vai além de dinheiro. Logo de cara, olha, já entenda isso. Prosperidade bíblica não diz respeito a dinheiro. Amém, queridos? O dinheiro, ele é uma consequência. O dinheiro, ele é esse bônus, essa bênção que corre atrás do filho. Mas a verdadeira prosperidade bíblica não está fundamentada em recursos dessa terra, em coisa que traça, toma, conta, ou que ferrugem toma ali e corrói, ou que ladrão leva embora, queridos. A prosperidade bíblica vai além. Está em coisas eternas, em coisas duradouras. E nesse sentido, nós entendemos a nossa verdadeira identidade. A verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então, prosperidade tem a ver com quem nós somos em Jesus. Plenitude tem a ver com quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Temos tudo em Cristo Jesus. Somos abundantes, plenos em Jesus. Prosperidade não tem a ver para Deus assim com pouco ou muito, porque tem pessoas que têm pouco, aquele pouco que ele é quantificado nos olhos de algum, a pessoa fala assim, nossa, mas aquela pessoa não tem nada. Mas aos olhos de Deus, aquela pessoa às vezes é muito próspera, ela é abundante, ela tem tudo. E às vezes existem pessoas que têm muita coisa, uma quantificação aos olhos humanos, aos olhos naturais, onde a pessoa fala assim, nossa, é rico demais. Mas quando você vai analisar perante a luz da palavra de Deus, a pessoa não tem nada. É aquele a qual Jesus disse lá no final de tudo, lá em Apocalipse. Tinha uma igreja dessa estirpe, desse naipe lá no Apocalipse, e Jesus falou, olha, você é cega, é nua, vai comprar ouro, vai comprar colírio para os teus olhos. Você acha que tem, mas não tem é nada. Porque aos olhos de Deus, essas coisas são diferentes. E é por isso, irmãos, que nós precisamos aprender. O que é a verdade de Deus? Para nós sintonizarmos nessa verdade, e caminharmos nessa verdade, e vivermos estes princípios espirituais que trarão para a nossa vida a plenitude em Cristo Jesus. Deus pensa em plenitude nesse sentido. Deus pensa em plenitude de maneira diferente. Medidas especiais, medidas que são personalizadas, específicas para cada pessoa. E queridos, conforme eu disse, essas medidas podem ser pouco aos olhos de alguns. Mas a pessoa que recebeu, ela está plena, ela está bem, ela está satisfeita. E isso diz respeito a um contentamento e não a um conformismo. Não é pessoa conformada, não é aquela pessoa que está conformada, não, mas eu estou satisfeito, né, com os diminutivos da vida. Sabe, é o empreguinho, é o salarinho, não é? O carrinho, e aí vai os inhos da vida, não é assim? Mas isso é conformismo, a pessoa se conformou com aquela situação, então ela está acomodada. Não é comodismo, mas nós estamos falando de um contentamento. A pessoa ela é contente com o que tem. O que Deus pôs na mão dela, queridos, aquilo prosperou, aquilo multiplicou e agora ela está plena, ela está feliz, ela está contente. É igual o apóstolo Paulo, sabe entrar e sair de cada uma das situações. Está feliz, está pleno, realizado em Deus. Então, irmãos, a prosperidade ela vem quando nós respeitamos os valores de Deus, as verdades que vêm de Deus para nós. E é por isso que nós iniciamos essa conversa. E, aliás, nós não temos como conversar nessa noite a respeito desse tema se nós analisarmos prosperidade com base naquilo que o mundo tem por valor. Vamos pegar um curso de economia e replicar aqui? Ou talvez trazer uma palestra, coach, alguma coisa nesse sentido? Não, queridos, se for teoria humana, não dá. Nós temos que olhar para a palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito de dinheiro, de finanças,
de prosperidade, de plenitude, de contentamento, de abundância, aí sim nós vamos encontrar as respostas para a nossa vida. E o segredo da parte de Deus para uma vida mais que abundante. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus, queridos. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. Então nós temos tudo em Jesus. Jesus foi aquela cruz. Ali Cristo se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Então é isso. Jesus foi a cruz do Calvário. Lá ele se diminuiu. Lá ele se fez pobre para que nele, por conta da graça, por conta da obra salvífica, a obra de redenção, nós pudéssemos ser plenos em Cristo Jesus como verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. E dentro desse assunto de plenitude, nós podemos discorrer sobre dinheiro, pastor? Claro, queridos, nós vamos falar esse fim de semana muito sobre dinheiro, que é aquilo com a qual nós lidamos na parte física, visível, não é? Dinheiro, ouro, riqueza, coisas que é palpável, bens, vamos falar assim. Mas, irmãos, que fique registrado, essas coisas não ocupam o primeiro lugar na vida do crente. Amém? Você entende isso? O recurso, a riqueza, né, o ouro, a prata, os bens desse mundo, eles não podem ocupar o primeiro lugar. Queridos, esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Esse lugar pertence ao Senhor Jesus, é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, queridos. Eternamente, sempre seja dado somente a ele. O trono do nosso coração não pertence a Mamon, pertence ao Senhor Jesus. Ele ocupa este primeiro lugar. E é por causa desse alinhamento que nós podemos ser plenos e ser prósperos. Porque a partir do momento que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Elas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Como filhos do rei, nós carregamos as verdades e os valores do reino de Deus. E essas verdades e valores devem nortear as nossas escolhas. Vamos repetir isso de maneira bem forte nessa noite. Como filhos do rei, nós carregamos as verdades e valores. Valores do reino de Deus. E essas verdades e valores devem nortear as nossas escolhas. Aleluia. Glória a Deus. E queridos, olha, tão logo a gente começa a estudar, né, um tema como esse, nós já somos confrontados diante de uma verdade e nós já vamos ter que decidir o que vamos fazer com o que nós ouvimos nessa noite. Quando você sair dessa porta para voltar para o seu lar, você já está diante de uma decisão. Nós decidimos o tempo todo. Você decide qual roupa que você vai usar, você decide o que você vai fazer, né, para o jantar, você decide coisas que são base, fundamento na casa, como você educa os seus filhos, onde você vai investir ou não. E assim nós vamos fazendo escolhas o tempo todo na nossa vida, e muitas dessas escolhas são feitas com base na nossa visão de mundo, da maneira como nós enxergamos a vida que está frente a nós. E é por isso que os nossos olhos precisam ser curados pelo Espírito Santo de Deus e por essa palavra que ela é a lâmpada e a luz dos nossos olhos. E diante disso, você, tão logo saia daqui, você já está diante de uma decisão. E quando pensamos em decisões, escolhas, quando você está escolhendo, você escolhe com base no quê? Você considera os valores do céu ou os valores da terra? Você considera as coisas que Deus pensa, ou você considera aquilo que o homem ensina, as muitas filosofias desse mundo? Porque, irmãos, se você não muda, se você não está nem aí, se você não quer mudar, ainda que haja fé, ainda que haja boas intenções, nós falamos disso no culto passado, ainda que haja intenções boas no teu coração, se você não muda, o cenário ao seu redor também não vai mudar.
Isso é um fato, queridos. Se você ouve, mas estamos como os gregos, em busca de uma novidade. Estamos como aqueles gregos especulativos, correndo atrás de uma nova teologia ou de uma palestra que traga um novo ensinamento, e nós não fazemos nada, nós não mudamos. Também o cenário ao nosso redor não vai mudar. Não vai mudar, queridos, porque isso é só conhecimento acumulado. É mais um seminário na nossa cabeça, é mais um culto, é mais um livro lido, é mais um ensinamento, uma mentoria feita, e aquilo vira somente poeira no nosso coração. Então, frente à verdade da palavra, do evangelho, nós precisamos ter uma decisão de praticar. Somos ouvintes, mas também somos os praticantes. Porque a palavra de Deus, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Falta o conhecimento. O povo está perecendo porque falta o conhecimento. Queridos, lá na cruz, Cristo se fez homem, carne. Ali, Jesus se diminuiu. Ali, Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o poder do pecado, a permanência do pecado, aquele domínio do inferno, aquele poder da morte, tudo isso Jesus tragou na sua vitória. Jesus Cristo levou sobre si, queridos. E lá na cruz, Jesus Cristo nos redimiu totalmente, em todas as áreas. Então, a cruz de Cristo aponta para uma redenção plena em todas as áreas. Ali, Jesus estava nos perdoando, Jesus estava nos santificando, Jesus estava gerando poder espiritual para que nós, através do seu Espírito Santo, viéssemos a ser uma nova criatura, realizados e plenos nessa terra. Então, todas as áreas estavam em Cristo, sendo reconciliadas com a nossa essência em Deus, o nosso Pai. Aleluia. Então, tem plenitude na família, queridos? Tem. Tem plenitude nos sentimentos, mas é claro que tem, queridos. Diálogos transformados, uma mentalidade de filho, uma mentalidade de servo, uma mentalidade de pai, de mãe, verdadeiramente transformado? Sim. Tem plenitude na área financeira? Também tem, queridos. Todas essas coisas foram transformadas por Cristo Jesus, pela sua obra perfeita. E é errado demais nós pensarmos que se nós temos o básico, está bom. É a primeira coisa. É a primeira sofisma que nós precisamos quebrar essa noite. Para com esse negócio, queridos. Porque isso aí remete a você a um espírito de escassez. Ah, não, mas ter o básico tá bom. Pagar conta tá bom. Queridos, não tá bom não. Que negócio é esse? Misericórdia. Você vai passar a tua vida inteira pagando conta? Vivendo de domingo a domingo só para pagar conta? Porque, entenda uma coisa, irmãos, quando nós pensamos nisso, isso aqui é errado. Qual o padrão de vida do reino? O padrão de vida do reino é frutificação. O padrão de vida do reino é plenitude. O padrão de vida do reino é prosperidade bíblica. O que Deus falou para Adão e Eva ali no jardim? Que eles viessem a frutificar, governar a terra, criar beleza e ordem. Assim como o pai é criativo, os filhos agora deveriam criar, prosperar, gerenciar os interesses de Deus nessa terra. Então, nós somos mordomos, queridos, de tudo que Deus, Ele destinou a nós nessa terra. E é por isso que nós precisamos olhar nessa perspectiva. Queridos, teu pai é dono de todas as riquezas que existem nessa terra. Aleluia. E nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Então, essa vida vitoriosa, a vida do reino, ela é baseada na visão de Deus. O que é precioso para Deus, precisa ser precioso para você também. Isso aqui é um valor para Deus, queridos, que você seja pleno. Deus deseja que você seja próspero. Aleluia. E nesse sentido, pastor, o básico já é o suficiente. Eu pagando as minhas continhas, eu estou feliz. Não, queridos, precisamos nivelar para cima. Porque quando você pensa no básico, o básico diz respeito ao suficiente. E o suficiente diz respeito ao que você necessita. Preste muita atenção nisso. Você precisa
tomar uma decisão quando você sair daqui, se você vai acreditar no que você ouviu nesse altar, ou se você vai jogar fora e continuar vivendo a tua vida do jeito que você está vivendo. Suficiente diz respeito àquilo que você necessita. Então você recebe o básico para viver com suficiência e acabou. Pagou a conta, pôs comida na mesa e acabou. Mas e a visão de Deus? A visão de Deus é a respeito de abundância. E a abundância, ela é diferente de suficiência. Porque a abundância, ela vem assim, queridos. Você paga as suas contas, você enche a sua mesa e você reparte. Aí é a visão de Deus. É isso que nós precisamos perseguir, queridos. Isso é a verdade de Deus. Quem contenta com o suficiente está vivendo uma vida escassa, uma vida de órfão. O órfão geralmente costuma olhar para o próprio interesse, não foi o que eu já ensinei para vocês? Aquele espírito de Esaú, ele pega a semente, ele come a semente. E ele olha para o ventre dele, a barriga dele, a fome dele. Ele fala, estou com fome. Me dá esse prato de lentilha, eu vou comer. E ele come, mata a fome dele e de repente a vasilha está vazia. Não tem semente para plantar no campo. E amanhã, queridos? E a colheita? E aquele 1 grão que poderia gerar uma espiga com 100, 60, 30 por 1. Isso é mentalidade de órfão. É querer o básico. É querer viver para pagar conta, queridos. Agora, quando você pensa na mentalidade de filho, você pensa em abundância. E filho não olha para o próprio estômago. Filho não fica olhando para a sua própria fome, para os seus próprios apetites. Filho tem propósito. Você está entendendo isso, Filadélfia? Isso é visão de abundância. Porque a abundância, a semente vem, ela mata a fome do filho, mas ainda tem semente para plantar. Tem semente para semear. E o campo, queridos, vai produzir. E não vai matar só a fome do filho, vai matar a fome de outros filhos. E essa abundância não serve só para um, serve para a família inteira. É essa visão que nós queremos, irmãos. É a visão de prosperar. A ponto da medida que Deus vai colocar nas tuas mãos ser tão cheia, uma medida tão plena, queridos, abundante, que você vai ter para compartilhar com as pessoas de um lado e de outro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, queridos. E isso fala de todas as áreas da nossa vida. Saúde, família, bênçãos materiais, mas também dons da parte de Deus, que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo de Deus, para ministrar por onde quer que nós venhamos a passar. Não é só ficar olhando para você, mas olhar também para o outro, que Deus colocou ali diante de você. Ah, pastor, eu não estou acreditando nesse negócio. Então vamos para a palavra de Deus, queridos. 2 Coríntios 9, 8. Eu vou ler na linguagem de hoje. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Aqui, ó. Se a palavra de Deus não te convencer, então eu posso ir embora. Não é? E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Para que isso, pastor? Só para pagar as contas já está bom. Não, não está bom, queridos. Isso é espírito de órfão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo o tipo de boas obras. Queridos, glorifique o nome do Senhor Jesus. É essa a verdade de Deus. Essa é a verdade de Deus. Prosperidade não é a nossa prioridade, mas é a consequência do nosso posicionamento correto diante do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ser aliados do espírito de escassez, né, porque o diabo, ele está recrutando, né, pessoas, manipulando pessoas o tempo todo. E às vezes a pessoa tem a tendência de querer ser um aliado, um amigo, andar de mão dada com Satanás, nesse espírito de escassez. E às vezes eu percebo que falta de nós posicionamento frente às verdades que Deus tem nos dado. Precisamos nos posicionar, igreja. Está sobrando muito comodismo e está faltando posicionamento. Frente aos grandes desafios da nossa vida, presta atenção nisso. É diante dos grandes desafios, dos grandes problemas que nascem as maiores oportunidades. Não foi assim com José? Perdão, queridos. Não foi assim com José? José caiu no poço. O poço foi o trampolim que jogou ele, projetou ele para o trono. Ali, a forma como José lidou
com cada uma das adversidades da vida dele, ia aproximando ele cada vez mais de Deus. Olha, tenha assim um pouco de curiosidade, dá uma pesquisada a vida de grandes homens, empreendedores, homens assim que têm semeado nessa terra coisas boas, invenções, coisas que trouxeram saúde para a população, invenções que colaboraram para a humanidade, para que a humanidade fosse bem servida, ou até mesmo empreendedores, pessoas que hoje estão muito abençoadas na sua riqueza. A maioria deles, as ideias, as grandes ideias, nasceram na hora do aperto. Era na hora que a coisa ficou sem saída, ele viu diante de uma parede, ele falou, agora não tem para onde correr, agora eu preciso apertar o meu cérebro, dobrar os meus joelhos, pensar e buscar de Deus, e falar, Deus, eu preciso de uma estratégia, porque agora eu dei com a cara na parede, não tem jeito de correr nem para a direita e nem para a esquerda. E aí, queridos, quando nós chegamos diante de um problema na nossa vida, o que nós fazemos? Como que nós reagimos frente à crise? Quando você dá de frente com a muralha, com o gigante, aí, queridos, pode estar a grande oportunidade da sua vida. Ore a Deus, peça a Deus sabedoria, consulte as Escrituras, pergunte para Deus o que é valor para Ele. Senhor, o que é valor? O que o Senhor pensa a respeito disso? O que o Senhor está querendo me ensinar? Deus, qual que é a estratégia? O que o Senhor está querendo me dar aqui de estratégia nessa nova fase da minha vida? E Deus vai te apontando, queridos, vai te mostrando. E você vai ouvindo a voz de Deus. E caminhando debaixo da autoridade, segundo a voz do Senhor, queridos, certamente nós seremos mais que vitoriosos nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós entendemos isso. Para nós caminharmos já para o final, vou enfatizar isso mais uma vez. Quando Deus criou o ser humano, criou para gerenciar essa terra. A abundância de tudo que tem nessa terra. Então Deus entregou, foi nas tuas mãos, as riquezas dessa terra. A bênção de Jacó sobre José é algo lindo. Ali no final, né, do Gênesis, quando ele está abençoando. E aí as bênçãos em cima no céu, as bênçãos embaixo da terra, as bênçãos que estão na altura dos olhos. José é um ramo frutífero que prospera, que cresce, que frutifica, e um ramo que cresce e aumenta, dá fruto dentro do terreno, do espaço da família, mas que estende o galho para fora do muro, ou seja, alimenta também o vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás. Então Deus estava falando de uma bênção, de algo que é relacionado à abundância e não à suficiência. José é um ramo frutífero. Ainda que os flecheiros apontaram contra essa árvore, lá está escrito assim, e insistiram contra José, assim, castigando, infligindo dor. José, queridos, diante das podas desse mundo, ele foi só esticando os galhos e frutificando e crescendo para a glória do Senhor. Aleluia. Então, é isso que Deus ele tem para nós como filhos. Mas cabe a nós lembrarmos que lá no Éden, os nossos pais ancestrais, os primeiros pais ali, os pais da humanidade, Adão e Eva, eles caem. Eles escolhem no seu equívoco, ouvem a serpente, o plano alternativo da serpente, e agora eles perdem tudo. Perdem inclusive a sua dignidade. E desde então, irmãos, nós estamos fazendo escolhas equivocadas. Escolhas erradas, que têm levado o ser humano à escassez. E o diabo tem feito de tudo para poder nos aprisionar. O diabo usa do governo, usa da política, sabe, para que você tenha um espírito de órfão, para que você dependa do Estado ao máximo, e você fique escravo de muita coisa. O diabo usa de ideias, de filosofias, e olha, o diabo usa inclusive da religião para nos aprisionar. Religião. Aqueles que deveriam ser os sacerdotes para guiar o povo e aproximar o povo diante de Deus, são aqueles que agora começam a colocar as mesas e os tributos para impedir o povo de acessar a Deus. E nesse sentido, em duas coisas, você certamente já se deparou frente a duas ideias. Primeira delas, ser pobre é ser mais espiritual. Você já viu essa conversa? Quem é pobre é mais espiritual. Quem é humilde, né, a pessoa não fala humilde, né?
a pessoa é humilde, ela é mais espiritual, ela está mais perto de Deus. E isso vem, muitas das vezes, do entendimento errado. A nossa nação é uma nação que foi colonizada, teve uma influência muito grande dos jesuítas, isso tem tudo a ver com esse tipo de pensamento, né? Pensamento de que pobreza é associado com espiritualidade, que você está muito perto de Deus se você for humilde, né? Ou entendimento do contexto errado da palavra de Deus. Por exemplo, textos como Lucas 16, do 19 ao 31, onde você tem ali o rico e o Lázaro. A pessoa distorce aquilo tudinho. A pessoa distorce o entendimento. Texto fora de contexto é pretexto para poder fazer coisa errada e pecar, aqui e acolá. Então, irmãos, precisamos entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Mateus 19, 24, Marcos 10 e 25, aquela parábola, né, do camelo e da agulha. Mas o fundo da agulha, e o camelo, e o rico, e a gente fica assim, né, mas, nossa, se é tão difícil assim, o rico ir para o céu, então quer dizer que os pobres, então, né, estão com a sua jornada garantida. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando, queridos. Você precisa analisar esse contexto. E é aí que nós nos deparamos. Olha, existe muita gente que é rica, extremamente próxima de Deus, intensa com Deus. Existem também pessoas que são pobres, intensas em espiritualidade. Mas o contrário também é verdade, não é assim? Nós temos também pessoas que estão vivendo o contrário. Isso é uma verdade. Pessoas que são pobres, mas são orgulhosas, que são terríveis, queridos. Então, entenda uma coisa, se você crê dessa forma, você pode estar deixando de acessar algo em Deus que é lícito, e é para você viver nessa terra. É para você viver já nessa terra. Tipo, esse negócio de riqueza, não vou orar sobre isso. Não vou me empenhar nesse assunto. Talvez Jesus nem tenha redimido essa área lá na cruz do Calvário. Não vou tocar nesse assunto, porque o negócio é ser realmente pobre, porque assim eu vou ser espiritual. Não, queridos, isso não é verdade perante as Sagradas Escrituras. E se você acredita dessa forma, aí você não exerce fé e você também não acessa aquilo que Deus tem para a tua vida como plenitude. Mas, por outro lado, também nós temos nos extremos da religião a ideia de que se você não está enriquecendo, você também não está aprovado por Deus, você é um amaldiçoado. Já ouviram esse negócio? Não, está doente? Está em maldição. Está doente? Está em pecado. Está com problema financeiro? Está amaldiçoado. Não tem essas teologias por aí? Eu não vou ficar batucando em cima desse negócio aqui hoje, né? Não é o meu propósito. Mas certamente você já ouviu isso, que se a pessoa não é rica, ela é maldita. Se a pessoa não é rica, ela não está debaixo da bênção de Deus. Isso também é sofisma. Isso é errado. Queridos, a prosperidade plena não está no dinheiro, ela está em Cristo Jesus. Ela está em Cristo Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 15, diz: a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E do outro lado, Paulo responde em Filipenses 4:13, dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia, nós temos tudo em Cristo Jesus. Temos tudo em Cristo Jesus. Aleluia. E nesse entendimento, nós desfrutaremos de prosperidade bíblica a partir do momento em que nós construirmos relacionamento com Cristo Jesus. É disso que se trata esse culto da noite, Filadélfia. Construa um relacionamento sólido com Cristo Jesus. Intimidade com Deus. Busca o Senhor Jesus. Ouça o que Deus tem para a tua vida, porque às vezes Deus tem para a tua vida essa medida. Mas você vai ser pleno nessa medida. Mas para outro, Deus vai derramar uma outra medida. E ele vai ser pleno naquela medida. Deus derrama medidas específicas para pessoas específicas. O que nós precisamos buscar é equilíbrio em Deus. Aleluia. Alegremente, vire para a pessoa que está do seu lado e diga, enfatize dizendo assim: a prosperidade não depende
de quanto você carrega no seu bolso. Ah, querido, com um sorriso nos seus lábios, diga assim: a prosperidade depende daquele que você carrega dentro do teu peito. Amém? Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o Cristo. Olha, tem muito ainda para a gente caminhar, mas eu já vou encerrando, dizendo, 1 Timóteo capítulo 6 e 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então esse negócio de ficar com ganância, é dinheiro, dinheiro, e a igreja fica só falando de dinheiro e pensando em dinheiro, queridos, isso aí não tem nada a ver com prosperidade, não. Isso aí está tudo errado. Isso aí, ó, tem outro nome, mas não é prosperidade bíblica. Por quê? Porque o nosso foco está em Cristo Jesus. É Ele que nós queremos a medida dEle, e o que Ele tem para nós. E Eclesiastes 5:19, na nova linguagem de hoje, diz assim: se Deus der a você riqueza e propriedades, e deixar que as aproveite, fique contente. Fique contente com o que recebeu, com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Então não é pecado enriquecer, sabe? Não é pecado ficar rico de jeito nenhum. Eu quero mais é que vocês enriqueçam e prosperem, queridos. Ah, mas diz um amém assim, ó, como quem acredita nisso. Porque eu estou acreditando. Quero que você acredite também. Glória a Deus. Abundância para você ter na sua mesa e mais para repartir com o próximo. Mas você precisa manter-se apegado aos valores e às virtudes do reino de Deus. Porque são eles que definirão as tuas escolhas diárias. Aquilo que você escolhe. Se você lida com o dinheiro da maneira correta, Deus responderá na sua vida em forma de dupla honra. Aleluia. Alguns conselhos, algumas considerações para nós já encerrarmos. Diz assim, ó, 2 Crônicas 20, a parte B do versículo diz assim: crede no Senhor o vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, queridos, creia na palavra de Deus. Creia em tudo aquilo que o Senhor Deus tem proclamado nesse altar. Sabe, incline os seus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Primeiro lugar é Ele, é a presença dEle, queridos. É Ele que nós queremos. E aí a bênção, ela vai correndo atrás de nós. A bênção vai sendo acrescentada. Nosso foco não é as coisas desse mundo, que vão ficar aqui, ou as coisas que perecem. Nós queremos aquilo que é eterno. A presença do Senhor na nossa vida. Não existe prosperidade sem fé. Fé no Filho de Deus. Sem a orientação do Espírito Santo. Sabe, quando tem riqueza, muita coisa nesse mundo, pode ser chamado aos olhos naturais de sucesso, êxito. Mas, queridos, para ser prosperidade bíblica, precisa primeiro ter a aprovação do Senhor Jesus. Estar debaixo da orientação do Senhor. Sabe, ser pautado na luz da palavra de Deus. E é por isso que Deus está nos chamando nesse tempo a nos mover ao oposto desse mundo. Se o mundo está correndo para esse lado, nós vamos correr para esse outro lado. O oposto. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. E Tiago 4,7 responde: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é por isso que nós vamos contra todo o sofisma. Irmãos, precisamos alinhar. Alinhar. Sabe, qual que é o segredo para prosperar? É abrir a mão. Porque tem o crente que é um poço. O crente que é um poço, ele estoca. A água entra e a água fica. E a água fica ali estocada. Mas existe o crente que ele é como um rio. Imagina você o volume de água que passa no rio Amazonas anualmente, ou que já passou ao longo de todo esse tempo, que o rio está lá no lugar dele. E o rio continua fluindo, porque entra riqueza e sai riqueza, queridos. Sabe, precisamos ser generosos. Esse é o segredo da prosperidade, generosidade. Porque aí se torna algo abundante. Você tem para sua mesa, mas você tem para compartilhar. Então, nós precisamos ter essa visão, a visão de reino, a visão que planta, a visão que colabora, que contribui. No que é que você tem investido o teu tempo? O teu tempo é só para você ou você tem repartido ele? Colaborado,
compartilhado. A tua saúde, você tem queimado a tua saúde só em prol do teu apetite interior, ou você tem se gastado em prol do próximo? Os teus recursos, você tem plantado sementes na obra de Deus, ofertado nessa casa, ou ofertado em outros projetos a qual você tem no seu coração, projetos missionários, de ação social? Porque, queridos, Deus não vai colocar azeite em lamparina furada. Para que Deus vai dar recurso para quem só estoca? Isso é algo que está aqui na palavra de Deus o tempo todo, evidenciado para nós. É o crente poço. Mas aquele crente que é um rio fluindo, Deus vai fluindo dia após dia mais recursos, porque tem destino à riqueza. É disso que nós estamos falando. A riqueza entra, mas ela tem propósito. Os recursos entram, mas ele tem destino, ele tem propósito na vida do crente. E é por isso que, tempo após tempo, vai ser uma fonte jorrando, um rio que não para de assim fluir, águas e mais águas, bênção e mais bênçãos. Alinhar os nossos olhos com aquilo que Deus ele tem falado nas sagradas escrituras. Confessar e deixar os pecados. Agora que você sabe aquilo que a palavra de Deus tem falado e pedido de você, você vai fazer o que é certo. Vai fazer o que é certo, queridos. Então nós vamos alinhar, pagar os nossos impostos, negociar as nossas dívidas. Queridos, vamos parcelar dentro daquilo que a gente consegue. Tudo conversado se ajeita. Chega lá naquela pessoa, conversa, parcela, e assim você vai devagarinho, conforme as suas forças. E aí você vai caminhando de cabeça erguida nessa cidade, queridos, dessa maneira. E nós vamos alinhando, dentro da nossa empresa, organizando as coisas. Porque como é que Deus vai colocar azeite se a lamparina está vazando? Não tem jeito. Então nós precisamos alinhar tudo isso. O brasileiro, ele é terrível nesse tipo de coisa. Aí achar jeitinho. E Deus está condenando o nosso jeitinho. Aquilo que nós chamamos de jeitinho, Deus chama de pecado. Não é assim? Aquilo que a gente chama de a maneira brasileira de burlar as coisas, Deus está condenando e chamando de pecado. Então é errado. Por isso, organizar a nossa vida. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Lucas 12:34, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aleluia. É por isso que nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, nosso tesouro está em Ti, Senhor. Nós queremos mais e mais da Tua presença.